Rapidez, qualidade e agilidade você só encontra aqui na Squad. Olá, meu nome é César e hoje a gente vai trabalhar a responsividade, tá? A gente vai trabalhar a responsividade de uma página e essa mesma função que eu vou estar ensinando a gente pode utilizar aí no cabeçalho, no rodapé, em qualquer conteúdo que a gente esteja usando aí o Elementor, tá? Tanto o Pro quanto o gratuito. Então aqui eu vou na página inicial, vou clicar aqui em editar com o Elementor. Pronto, eu já estou com ele aqui aberto. Eu vou adicionar um texto e um título, né? Na verdade, um texto. E aí, já vem aqui com o texto lorem Y, ok, bacana. Eu vou adicionar aqui eu posso adicionar uma nova coluna aqui, já é um aprendizado, tá? Dentro dessa coluna, eu consigo adicionar uma seção interna, que seria uma seção interna. Então vamos lá, essas são a seção principal, onde está aqui marcado, e essa é uma outra seção que eu criei dentro de uma coluna. Deu para entender? Vamos para o desenho, vai ficar mais fácil de se entender. Então eu tenho a seção, dentro da seção eu tenho a coluna, né, que é obrigatória. Então vamos dizer que eu criei duas colunas. Aí dentro dessa coluna aqui da esquerda, eu criei mais uma seção, onde ela tem mais duas colunas. E aí você vai me perguntar, para que eu vou fazer isso, César? Em algumas situações específicas, você vai querer, eu vou usar aqui a cor marrom, você vai querer colocar o conteúdo aqui, um título centralizado aqui e uma imagem aqui. Nesse tipo de situação que a gente vai utilizar esse conteúdo, tá? Então é para isso. Então é como se eu tivesse uma caixa, colocasse duas caixas, só que uma caixa eu vou colocar mais duas caixas dentro, para organizar, tá? Pensa nessa organização que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então aqui eu tenho duas caixas. Tá vendo que na hora que eu adicionei a seção, eu ainda tenho conteúdo que eu consigo manter na coluna anterior. Eu consigo pegar esse texto, por exemplo, colocar aqui do lado, e o formulário aqui dentro de uma outra coluna. Isso é um exemplo, tá? E aqui do lado, vamos supor que eu queira colocar uma imagem. Pronto, a imagem tá aqui. Isso é formas que dá para trabalhar, tá? Em questão de responsividade também a gente vai estar falando sobre isso. Quando eu coloco assim, você vê que não ficou tão responsivo, tão agradável. Então tem várias formas da gente deixar isso responsivo de uma forma agradável. Por exemplo, tá? Um exemplo do que eu poderia fazer, o que eu faria aqui nessa situação. Eu faria o seguinte, criaria uma seção com uma coluna única e criaria uma seção interna ali no meio, tá? Porque aí, o que eu faço? Esse título eu coloco aqui no meio. E aqui, nessa seção interna, eu consigo criar mais colunas. Então fica mais organizado, tá? Então eu vou adicionar aqui a imagem. E aí eu consigo puxar, ó, e organizar de uma forma melhor. Então, deixa eu aqui, eu vou colocar o formulário. O formulário também, eu não deixaria ele aqui, tá? Não deixaria ele aqui, porque você pode perceber que ficou meio espremido ainda. Então, como que eu trabalharia? Traria o formulário. Tá vendo que eu tentei puxar e não foi? Eu pegaria aqui, ó, o formulário e traria para baixo de tudo, tá? Então, eu tiraria ele da seção. Vamos lá. Colocaria a seção aqui em cima dele, ó. E aí ficaria aqui embaixo. Aí você fala, pô, velho, mas ficou grande demais, não sei o que. Vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, vou deletar aquela coluna. Então agora eu tenho duas colunas só. Essa parte de baixo eu consigo organizar ela através do próprio widget.
tá? Eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó, já sei o tamanho, tá? Eu vou colocar aqui um tamanho bem pequeno, só pra gente entender a lógica. Eu vou colocar aqui, ó, 25, 25, 25. E aqui no botão, eu venho aqui, ó, em largura da coluna, eu posso colocar aqui, ó, 25. Tudo tá cabendo em uma única coluna, em uma única linha, quer dizer. Então, isso é trabalhar responsividade. Ah, esse texto ficou ridículo, concordo. Vamos supor que a gente não precise dele, é só remover. Eu coloquei 25, 25, aqui eu consigo colocar 50. Mais uma coisa que a gente aprendeu aí sobre as colunas e a responsividade. Então vamos voltar para o desenho para a gente entender isso daí. Aqui a gente mostrou que dá para você colocar uma seção interna, colocar outras colunas. Dentro dessas novas colunas a gente pode sim colocar mais seções internas e fazer uma coisa da forma que a gente precisa, tá? Ok, isso a gente compreendeu. Agora uma coisa que não foi falada é a seguinte. Eu tenho uma coluna. Essa coluna, na verdade é que eu estou desenhando a seção, tá? Então eu tenho uma seção e tenho uma coluna. Essa coluna, ela representa, só para a gente dar uma entendida, 100%. Ah, essa coluna é 100% da largura, tá? Então ela é 100% da largura. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender agora. Vou apagar essa coluna. Toda seção que a gente tiver, ela vai representar 100%. Então aqui, ó, 100%. Quando eu crio uma coluna aqui interna, uma única, ela ocupa todo o espaço, então ela representa 100. Agora, quando eu crio duas, ela representa 50. Então acho que já deu para entender o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Então aqui ela representa 50. Tá? Vamos lá. 50, 50, que somando vai dar 100. Sempre as colunas, todas as colunas que tiver dentro dessa seção, ela vai ter que ter o valor final, somando todas, 100. Então se eu tivesse 3, vai ser 33, 33, 33, e a outra que tiver lá vai ter que estar com 33 também, de largura, tá? Isso é responsabilidade de largura. Então, se eu tivesse 4, na verdade é 4, né, que é 33, 33, 33, é isso? Não, é 3 mesmo, que é 33, 33, 33, que aqui vai dar 66, 99, aí um vai ficar um pouquinho para mais, tá? Esses para mais, geralmente o próprio Elementor ele preenche para você os números decimais ali, tá? Eu vou te mostrar ali na prática. Então, resumindo, se eu dividisse em 5, seria 25, 25, 25, 25. Por quê? 25 vezes 4 dá 100. Então, sempre a gente precisa ter uma largura de 100%, tá? Sempre a gente vai precisar ter essa largura de 100%, tá trabalhando nessa ideia da largura de 100%. Entendendo o desenho, vamos lá para a prática para saber como que a gente organiza e controla essa largura dessa coluna. É muito simples. Você vai clicar em cima da coluna, eu vou mostrar ali agora, só redesenhando aqui para a gente conseguir dar sequência. Peço desculpa aí pelo meu desenho, tá? Prometo que eu vou estar melhorando isso. Então aqui, ó, eu tenho uma seção interna. Então aqui, ó, essa seção inicial, ela tem 100%. Agora, essa nova seção, ela tem 100% da largura nessa proporção que ela tá ali, tá? Então se eu clicar aqui, ó, você vai ver, ó, aqui é 50. Se eu colocar 50, você vai ver que não mudou nada, porque já vem como padrão. E aqui já alterou automaticamente. Se eu reduzir essa, colocar 45, essa aqui já aumentou automaticamente, ó. Porque as duas colunas somadas tem que dar sempre 100. Essa principal aqui, ela vai estar 100. Se eu colocar 50, nada acontece. Eu não consigo colocar 50. Ah lá.
Ela só consegue 100, porque ela tem que completar toda a seção. A mesma coisa aconteceu com esse widget, tá? Então esse widget, ele tem a largura total que ele pode ser aproveitado de 100. Quando reduzo esse widget, ele vai encaixando um do lado do outro. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Aqui tá 50-50. Se eu alterar esse daqui para 100, ele vai ocupar a linha de cima inteira. E o que tava 50 embaixo, ele vai para baixo. Entendeu? Na mesma seção, tá? Isso ele vai continuar na mesma seção, mas ele vai para a linha de baixo. Então, isso é trabalhar com responsividade. É uma da parte da responsividade, tá bom? Entendendo essa parte, vamos lá para a sequência. Então, coloquei aqui do lado, trabalhei esse widget, e agora a gente começa a brincar mais um pouquinho. Isso daqui ele está no computador. Vamos supor que ele esteja ok. César, eu quero colocar isso para baixo. O que muitas pessoas fazem? Por que você tem que ter um máximo de conhecimento no Elementor? O que muitas pessoas fazem para colocar esse texto aqui no meio? Pega o espaçamento, coloca e faz isso aqui, ó. Tá certo? Não. Funciona? Funciona. Mas não é a forma correta. A forma correta é de se centralizar um conteúdo dentro da coluna. Você vai clicar aqui na coluna. Vai vir aqui, ó, em alinhamento vertical, tá? E meio. Pronto. Todo o conteúdo que eu colocar, ele vai centralizar aqui. Mesma coisa aqui se eu quiser centralizar. Vamos supor que eu queira centralizar no meio isso daqui. Na horizontal, mas no meio. Eu venho para cá, centralizar. E vai centralizar. Tá? É assim que se faz. Eu quero agora colocar lá no superior. Voltar. Posso colocar superior ou padrão, que é a mesma coisa. Quero colocar inferior. Embaixo, coloca inferior. E por aí vai. Você vai poder brincar com isso daqui. Então na coluna você pode mexer, mudar aqui como que vai ser distribuído esse conteúdo que vai estar dentro. Esse espaçamento é o que? Vou criar dois textos, duplicar eles. Tá vendo que tem um espaçamento entre eles? Vou tirar um print aqui. A gente vem pra cá, ó. Tá vendo esse espaçamento aqui? A gente consegue ou reduzir ou aumentar. Como que a gente faz isso? Aqui dentro mesmo, a gente vai aqui, ó, em coluna de novo. Aqui, ó, espaçamento entre o widget. A gente consegue aumentar ou diminuir. Tá? Então, isso já é uma forma de você trabalhar a responsividade. Pronto, trabalhei que a questão do espaçamento entre os conteúdos. Trabalhei aqui como que eu quero a minha coluna. Trabalhei aqui a coluna principal do widget. Trabalhei a seção também a gente pode trabalhar ela, tá? Coisas bem que muitas pessoas tentam fazer, iniciantes, e batem cabeça. A gente já vai criar aqui uma nova seção com uma coluna única. César, meu site ele tá com a largura sobrando. Eu quero utilizar toda a largura da tela. Tá vendo essa parte aqui? Tirar um outro print, explicar aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui toda? Ó? Quero utilizar essa parte aqui na minha seção. Como que eu faço? É aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, largura do conteúdo? Eu posso colocar a largura total. E aí, ele já altera aqui pra mim. Olha a diferença, ó. Box. Tá vendo? Esse cinzinho aqui, ó. Pra onde que ele vai, ó. Largura total. Só isso resolve? Não, não resolve. Vou colocar aqui um slide, tá? Pra gente entender melhor. Acho que coloquei o slide errado. Funciona de cima também, meu querido de baixo, que aí já vem com uma corzinha ali que dá pra gente utilizar.
Quando eu seleciono a minha seção, vou voltar aqui para minha seção, tá vendo que tem uma bordinha aqui que tá separando ele? Eu vou atualizar para a gente visualizar aqui no site. Ó. Ficou uma bordinha aqui, ó. Tem um espaçamento ali. Como que eu tiro esse espaçamento? Espaçamento de coluna, eu posso colocar estreito, estendido, largo, largo, personalizado. Vamos colocar um largo para vocês entenderem, tá vendo que aumentou? Ou para você tirar isso, deixar sem espaçamento nenhum entre as laterais, é sem espaçamento. Pronto, ele está preenchendo a tela toda agora. Vou atualizar aqui. Atualizar aqui. E pronto, bonitinho. Por que que eu não uso isso no conteúdo de baixo? Porque esse texto ele vai vir parar aqui, ó. E a imagem vai parar aqui bem no canto. Então vai depender do tipo de site que você está montando. Geralmente, a maioria das vezes a gente usa esse tipo de largura total para slide somente, tá? Como a gente está trabalhando responsividade, tem como eu definir a altura da seção, tá? Eu posso colocar aqui, ó, ajustar a tela. O que isso quer dizer? Vou atualizar. Quer dizer que quando eu atualizar minha página, ele está ajustando toda aquela seção ao tamanho da tela do meu monitor, tá? Aqui dentro da seção, voltando aqui, eu tenho a altura mínima, que eu posso estar trabalhando também. Eu quero que a altura mínima para desktop seja 600. E o conteúdo aqui dentro, vamos mexer nesse conteúdo também. Vou deixar uma altura aqui de 100%, só para a gente entender. Então, eu quero aqui uma altura de 100. Então, deixa eu tirar aquela... Eu vou tirar, tá? Vou voltar aqui, senão vai ficar muito grande. Vou colocar, na verdade, ó, vou vir aqui em estilo, vou colocar uma cor de fundo só para a gente conseguir ver qual que tá ficando o tamanho da seção. Então, aqui, ó, eu quero uma altura mínima agora de 700. Quando eu atualizar, ó, ele vai me dar uma altura mínima dessa. E aí ele vai ajustar de acordo com o tamanho da minha tela, tá? Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo que tem um iconezinho aqui, lembrando vocês que me permitem que eu vou ajustando de acordo com o dispositivo que está aberto. E eu consigo ajustando essa altura. Depois disso, geralmente a gente usa padrão. Já deixamos sem espaçamento. A altura vertical para alinhar no meio. Transbordo, oculto, padrão. Isso daqui não vai alterar muito sua vida hoje, agora, tá? Esticar a seção, também não é interessante utilizar. Tag HTML, isso daqui, nessa aula em específico, você não precisa utilizar, tá? Se você for utilizar, deixa padrão. Porque você precisa entender o que é cada um desses aqui. Aqui ele está me mostrando a estrutura dessa seção. Então, se eu vir numa seção interna e clicar aqui em estrutura, ele me mostra, ó, o tamanho e me dá algumas opçõezinhas que são mais utilizadas para mim estar utilizando, tá vendo? Então, o Elementor ele faz muita coisa para facilitar a sua vida. Já entendemos o ajuste da seção e da coluna. Agora, o que eu quiser fazer responsivo, é só eu clicar aqui em modo responsivo e ir alterando. Recomendação, sempre começa da tela maior para menor. Por quê? Se eu fizer ao contrário, eu posso acabar, por exemplo, eu editei essa, aí eu vou pulo para essa. Aí acaba que o que eu fiz nessa do tablet, eu posso alterar na do celular sem querer, tá? Então, sempre eu faço na ordem do maior para o menor, tá bom? Então, questão de responsividade, inicialmente é isso. Aqui você vai ter a seção, você vai conseguir se organizar para saber onde que está o quê. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu deixei de falar aqui, me fala que eu vou estar ensinando, mostrando os recursos, como que faz cada coisinha aqui dentro, tá bom? Por exemplo, aqui, o nosso cabeçalho ele não está responsivo. Então, eu vou atualizar minha página antes de sair dela. Na aula do cabeçalho eu falo, para mim editar o cabeçalho é só clicar aqui, ó,
Pronto, já estou editando o cabeçalho. Se eu clicar aqui, ó, a seção tá 100. Vou colocar aqui 30, 20. Isso daqui eu vou colocar 25. 25. Ficou grande ainda, eu posso reduzir aqui, ó, 15. No que eu reduzir 15, nesse de cima aqui eu posso me aumentando nele, ó, até chegar lá na pontinha, ó. Então eu sei que é 55. Pronto. Atualizei. Meu menu para celular já está responsivo. Agora eu vou editar do tablet. Do tablet já pegou uma configuração baseada no desktop. Só que ali ficou já justinho, já ficou certinho. Então não precisei fazer nenhuma alteração. O correto é começar sempre do maior para o menor, repetindo novamente. Então eu fico por aqui e até a próxima.